Desde o começo da igreja existe uma belíssima interjeição que fala do mistério que nós celebramos hoje. A expressão é maravilhoso, santo, sublime comércio, uma troca. O Filho de Deus se faz homem para permitir com isso que nós participemos da sua divindade. O nascimento segundo a carne, do Verbo eterno, do unigênito Filho de Deus, nos deu a possibilidade de nascer para a vida divina, para a vida eterna, para a vida da graça. Ele se fez homem para que nós pudéssemos participar da natureza divina. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, assumindo a nossa humanidade verdadeiramente, efetivamente, 100%, nos deu a possibilidade, sim, de participar da natureza divina. Eis o sentido último da sua encarnação e, em conexão com ela, do seu nascimento, o que celebramos hoje. Eis o sentido último também do seu perfeitíssimo sacrifício na cruz. Eis o sentido e a finalidade suprema do santo batismo, por ele instituído. Gostaria de falar algo sobre isso hoje. Batismo, instituído por nosso Senhor, que nos purifica do pecado original e dos nossos pecados pessoais na medida do nosso arrependimento bem entendido. Batismo que nos confere a graça santificante, fazendo-nos assim participar efetivamente, através dessa graça, da natureza divina. Eis o princípio através do qual nós participamos da natureza divina, este dom maravilhoso que nos conduz à salvação e através do qual Deus nos santifica certamente. Daí o nome graça santificante. Batismo, santo batismo, instituído por nosso Senhor, o primeiro dos 7 sacramentos, porta de entrada para a vida em Cristo, porta de entrada para a vida na igreja, porta de entrada para a vida sacramental no seu conjunto, batismo que nos torna filhos de Deus no Filho, pela nossa participação na sua filiação. Isso é muito importante, não é um detalhe. O que eu acabei de dizer, filhos no Filho, pela participação na filiação adotiva do Verbo com relação ao seu Pai, não é um detalhe. Essa é a marca distintiva dessa filiação e daquilo que nos caracteriza como filhos de Deus na ordem da graça. O Filho, atentem para essa expressão, o Filho, Filho unigênito, Filho único. Alguém poderia perguntar, Monsenhor, temos um problema. Se nós, pelo batismo, nos tornamos filhos de Deus, por participação, pela graça, ora, como entender a expressão Filho unigênito ou Filho único? E nós? Vamos entender uma coisa. O Verbo eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Filho único, o Filho unigênito, único segundo a natureza. Só ele tem a natureza divina do seu Pai, a mesma substância, consubstancial ao Pai. Ele é Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Nós, não. Embora sejamos deificados, a expressão técnica precisa é essa, embora sejamos deificados, embora nos tornemos semelhantes a Deus na sua própria razão de deidade, nós continuamos seres humanos, a nossa substância humana, a nossa natureza humana não muda em nada substancialmente. Acidentalmente, é claro que ela vai mudar. Há sim uma mudança para nos fazer conformes à imagem de Deus. Pois bem, nós temos um só Filho por natureza. Os demais, nós, que participamos dessa filiação por graça, através do santo batismo, nós somos filhos adotivos. Só ele é o filho natural, porque só ele tem a mesma substância do Pai. Nós somos filhos adotivos, porque não somos filhos naturais. Me perdoem o fato de ir e voltar, mas é só para que fique bem claro. Nós nos tornamos filhos por adoção e não por natureza. Apesar disso, caros fiéis, somos de tal modo filhos de fato, que participamos da mesma herança de Cristo, co-herdeiros de Cristo, co-herdeiros com Cristo e membros do seu corpo místico que é a igreja. Nós formamos com Cristo um só corpo, na perfeita comunhão da sua igreja.
O Filho de Deus, eu vou retomar a ideia principal, aquilo que dá o tom desta reflexão, aquilo que explica o mistério. Em toda a sua beleza e esplendor, o Filho de Deus se fez homem para que o homem se tornasse nele filho de Deus. O Filho de Deus se tornou filho do homem para que em perfeita comunhão na graça, na fé e na graça com ele, nós nos tornássemos filhos de Deus. Claro, por adoção, por participação, já entendemos isso. Somos então adotados, de fato, como filhos de Deus, e nós somos então, por isso mesmo, filhos de Deus. Vou repetir algo que eu disse agora há alguns instantes. Isso se dá concretamente, efetivamente, absolutamente, pela mediação daquela graça maravilhosa, mais importante no plano da nossa salvação e santificação, que é a graça santificante, que nos dá uma participação misteriosa, é verdade, mas muito real e verdadeira na natureza divina. Participação real, concreta na natureza divina, segundo nos lembra o apóstolo São Paulo, na sua segunda carta, no capítulo 1 e versículo 4. Participantes da natureza divina, por conta dessa graça. Caros fiéis, a alma justificada por essa graça, justificada pelo santo batismo, se faz verdadeiramente filha, a alma, filho de Deus, por uma adoção. Vamos aqui prestar atenção à precisão da expressão. Por uma adoção intrínseca, muito superior às adoções humanas, aquilo que normalmente acontece quando falamos de adoção no convívio humano. Todas as adoções humanas, puramente jurídicas e extrínsecas, muito embora, claro, devo dizer, eu entendo muito bem, muito embora possam apresentar estas adoções humanas que nós conhecemos, muito embora possam apresentar uma altíssima significação prática e sentimental, nada agregam à pessoa adotada, nem a fazem verdadeiramente filha de seus pais adotivos. Porque de fato é algo estritamente jurídico e extrínseco. Ora, esta nossa adoção, esta nossa filiação divina adotiva, não é algo extrínseco a nós, é algo intrínseco. Deus nos transforma de fato em filhos e filhas dele. Não mudando a substância da alma, mas tocando-a de maneira acidental, que ela de fato se torna semelhante a Deus, de tal maneira semelhante, que ela pode se chamar deificada. A questão é a seguinte: como viver bem esta nossa condição filial? Não é? Só lembrando uma coisa, antes de passar a essa questão prática. Eu gosto muito de uma imagem que é utilizada por Santo Tomás de Aquino, para falar justamente dessa transformação interior, que não é substancial, que é acidental, qualitativa, mas que faz toda a diferença e que faz de nós, de fato, filhos de Deus. A imagem ela é tão simples. Claro, é uma analogia, como toda analogia tem o seu valor, mas serve muito para a nossa compreensão. Ele diz assim: imaginem uma barra de ferro e o fogo aquecendo esta barra. Nós vamos preparar uma ferramenta deste material. Vamos forjá-lo. Vamos forjar essa barra. Então nós precisamos esquentar e o fogo deve aquecer de tal maneira que a temperatura suba tanto que até mesmo a cor mude. Aquele metal, aquele objeto, ele adquire a cor do fogo, tornando-se brasa. E adquire a temperatura do fogo. A mesma cor, a mesma temperatura, características semelhantes, mas ainda é ferro. Um ferro transformado por dentro, e não somente na superfície, transformado a partir de dentro, a ponto de parecer muito com o fogo, de assemelhar-se enormemente por conta de temperatura, calor e por conta da cor. Mas ainda é ferro. Assim acontece, caros fiéis, com a nossa transformação em Deus, nesta união pela graça, na nossa participação na filiação do Filho unigênito, nesta condição de filhos adotivos. Mas vamos lá. Como viver essa condição? Porque ela é elevadíssima, é o que existe de mais importante. Basta dizer que para isso nós fomos criados. Para participar da natureza divina fomos criados.
Para participar desta filiação do Filho unigênito fomos criados. Não existe nada que seja, na ordem da criação, nada que seja mais elevado do que isso. É algo nobilíssimo, elevadíssimo, digníssimo. Como viver isso? Ora, na mesma proporção. Mas por que falar isso hoje? Porque a finalidade suprema, repito, da encarnação e do nascimento do Senhor é que tivéssemos acesso a esta maravilha. E eu queria lembrar uma coisa muito importante a esse respeito. Junto com essa graça que eu destaquei, que eu destaco sempre, quem me conhece sabe, junto com a graça santificante, há todo um cortejo de graças. Há todo um cortejo de virtudes e dons. As virtudes sobrenaturais, por exemplo, teologais, cardeais, as virtudes morais derivadas das cardeais, e os dons do Espírito Santo, os 7. Tudo isso em associação com a graça santificante para que esses princípios operativos façam com que essa graça aumente em nós. Paro por aqui para não... Dentre tais dons do Espírito Santo, merece destaque, a propósito dessa nossa reflexão de hoje, o dom da piedade filial. Piedade. O que significa isso? Bom, vou começar assim. Tal dom aperfeiçoa as virtudes de justiça e aquela virtude que leva o mesmo nome do dom, piedade. O que significa piedade filial? Significa viver direitinho, significa viver bem, significa viver muito bem, significa viver ordenadamente a nossa condição de filhos. Ora, o filho faz o que em primeiro lugar? Ama, respeita, obedece, deixa-se conduzir, abandona-se confia. Ou seja, existe uma maneira própria de se relacionar com Deus como filho. A virtude da piedade e depois o dom do Santo Espírito de piedade que vem elevar, que vem sobrenaturalizar essa virtude. Ora, tudo isso nos ajuda a viver de verdade a nossa condição de filhos. Portanto, caros fiéis, quero aproveitar a ocasião para lembrar que por mais que nós façamos esforços pessoais, é Deus quem permite que nós vivamos esta maravilha. Com a nossa cooperação, sem a qual nada funciona, mas com a iniciativa dele, sem a qual nada existe, nada acontece também. Então, tal dom do Espírito Santo aperfeiçoa estas virtudes de justiça e de piedade. O que é justiça mesmo? Aquela virtude que faz dar ao outro aquilo que lhe é devido. Ora, a Deus Pai, damos aquilo que lhe é devido. Sendo ele Deus, Pai, amor sobre todas as coisas, sendo Pai, obediência perfeita. A imitação do seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que foi obediente, perfeitamente obediente até o fim, até a morte de cruz, até a última gota de sangue. Por isso foi exaltado. Lembram-se de Filipenses, capítulo 2? Esta virtude de piedade e depois o dom do Espírito Santo de piedade nos faz viver como dignos filhos de Deus. Amando a Deus Pai em obediência amorosa, na ternura e abandono filiais. Amando ainda o nosso próximo de maneira verdadeiramente fraternal. Porque se temos um Pai em comum, ora nós, normalmente, se temos este Pai, nós nos trataremos de uma maneira bem diferente. É o que se espera. Mas nem todos vivemos essa condição. Sim, aqueles que são justificados pelo batismo já vivem efetivamente essa condição de filiação adotiva. E os demais? Os demais são criados para isso, criados à imagem de Deus, são feitos para serem semelhança a todos os seres humanos. Todos os seres humanos são chamados a esta maravilha, mesmo aqueles que não sabem, mesmo aqueles que rejeitam, todos são feitos, porque nosso Senhor mandou, antes da ascensão, os seus apóstolos batizarem todas as nações, e Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, e o batismo tem uma grande parte nessa história. Ele é necessário. Claro que nós pensamos no batismo sacramental como meio ordinário, mas existe o batismo de desejo, o batismo de sangue, não vou entrar nesses pormenores, fica para uma outra ocasião. Amando ainda, o que mais permite este dom e esta virtude, ambas que levam o mesmo nome, piedade. Amando ainda de maneira particular e filial, já que é atitude filial, amando de maneira filial a Santíssima Virgem Maria, porque sabemos que somos filhos dela. Participamos da filiação de nosso Senhor Jesus Cristo, filho dela, nós
somos filhos dela. Amando ainda de maneira particular o Santo Padre, o Papa, orando por ele. Se o Papa, por exemplo, encontra-se enfermo, oramos para que restabeleça, que a sua saúde se restabeleça. Oramos pelo nosso Pai. Nós também amamos a todas as pessoas nas quais brilha uma luz da divina paternidade. Olha o quarto mandamento aqui. E olha, e aqui eu vou abrir o coração, um certo desabafo. Como causa para mim uma enorme tristeza e indignação quando hoje jovens e menos jovens tratam com muito desrespeito seus pais e avós. Muitos não. Conheço jovens que são exemplares no cumprimento do quarto mandamento, mas em compensação, eu acho que eu não me canso. A cada dia eu me surpreendo mais. Com tanta irreverência, falta de deferência, falta de respeito. Ah, como fazem falta esta virtude e este dom que se chamam ambos piedade. Bom, tudo isso porque somos participantes por essa graça, por conta desse processo de redenção que se inicia com a encarnação, participantes da natureza divina e filhos do Filho. Eis o termo, o ponto de chegada, claro, considerando a plenitude disso no céu, o termo da obra e mistério da encarnação do Verbo e do seu nascimento em Belém. Caros fiéis, só tenho a dizer o seguinte, como exortação final. Vivamos todos, com a ajuda de Deus, tal condição de filiação com muita humildade, gratidão, zelo e profundo amor de caridade. Porque o amor de caridade, antes de ser direcionado ao próximo, é direcionado a Deus. Há 3 destinatários do amor sobrenatural de caridade. Deus sobre todas as coisas, o próximo e si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quer dizer, eu sou referência, o amor a mim mesmo, a referência do amor que eu devo ter para com o próximo. São 3 os destinatários. E caridade bem ordenada, depois de Deus, começa por si mesmo. Então, façamos isso. Ah, mas é uma luta. É claro que é uma luta, caros fiéis. E é claro que sozinhos não vamos a lugar nenhum de bom. E precisamos absolutamente da ajuda de Deus, que se desdobra em tantos meios concretos e riquíssimos e poderosos. A oração, os sacramentos. E claro, ainda falando da nossa cooperação com a graça de Deus, a busca sincera e resoluta de praticar as virtudes, sobretudo essas que estão em questão aqui. A humildade, a justiça, a piedade, a caridade e assim por diante. Aliás, as virtudes são conexas entre elas. Caros fiéis, ajudados então sempre por nossa Santíssima Mãe do Céu, que tendo dado à luz a cabeça do corpo místico que é a Igreja, deu à luz também o resto do corpo, do qual somos membros. Recorramos então e abandonemo-nos sempre a ela, que é nossa verdadeira mãe na ordem da graça. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.